Quem operou foi o Aclécio José Dias e o anestesista foi o doutor Áureo Nomura. Obrigada a vocês. Agora, a gente está recebendo aqui a Fernanda Lousa, que é nutricionista. Eu adoro falar de nutrição. Eu sou uma pessoa que eu tenho o maior cuidado com a minha alimentação. E eu acho que as pessoas devem ficar muito preocupadas com isso. Porque, afinal de contas, o tripé é alimentação, atividade física, combate ao estresse. Bem-estar. Assim? Bem-estar, né? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Aurélia. Aqui. Tão jovem e tão competente. Obrigada. Eu já estava olhando o seu currículo, você não é fraca, não. Vamos começar então você falando. Gostou. Vamos falar um pouquinho então sobre a nutrição estética. Uhum. Pessoas que têm mais gordura do que gostariam de ter, mas que não têm, não sabem se alimentar direito. Ou seja, comem errado. Né? O que a gente pode fazer? Porque com o passar do tempo a gente tem essa tendência de acumular gordura mesmo. Como que deve ser a nossa nutrição para ter uma estética ideal, para ter a estética que todas nós queremos ter? Então, Aurélia, a nutrição estética, você deve se alimentar, ter um déficit calórico, tá? Para ter essa perda de gordura desejada. Não tem jeito, é matemático. É matemático. Né? Comeu mais, deposita mais. Exercitou menos, deposita mais. Então, assim, a pessoa, ela deve restringir a sua alimentação, sim. E, principalmente, a gente fraciona bem essa alimentação, tá? É uma coisa bastante importante também que eu oriento os pacientes em relação ao aumento do consumo de fibra alimentar. Por que essa fibra? Essa fibra, ela promove maior saciedade, né? Ela também, já tem estudos que comprovam que ela diminui o depósito de gordura localizada. Isso. Carrega uma gordura? Assim? A aveia, ela principalmente tem essa função de carregar um pouco a gordura que é eliminada através das fezes. Então, assim, os alimentos ricos em fibras são pães integrais, os cereais integrais que hoje temos no mercado, né? O arroz integral, o macarrão, os vegetais. Essa ração humana, né? Que tá aí. Isso, eu li muito a respeito da ração humana, que ela, na verdade, é uma mistura de cereais, né? Algumas têm aveia, linhaça, gergelim, quinoa. Então, assim, eu particularmente prefiro que consuma separado. Ah, tá. Isso. Porque aí você sabe a quantidade certinha. Sabe a quantidade certa. Então, o conselho que você dá para quem quer ter menos gordura do que tem é dividir as refeições em mais vezes. Isso. Né? Trabalhar a questão das fibras, principalmente a aveia, para carregar a gordura para corrente sanguínea e jogar fora. E fazer a conta. Se eu exercito pouco, eu não posso me dar o luxo de comer um pouco mais. Se eu exercito mais, eu posso até comer um pouquinho mais. Isso é matemático. Gastou, comeu, tem que gastar. Senão vai para a barriguinha, vai para o culote, vai para o braço, para as costas. E aí é péssimo, né? Porque ninguém gosta. É uma coisa assim que tem que ser muito bem feita, muito bem realizada, com um bom cirurgião plástico, né, Miriam? E não dá para ser uma coisa que de 6 em 6 meses vai parar no centro cirúrgico para tirar o excesso de gordura. É isso? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre medicina esportiva. Eu, que adoro esporte, ao longo da minha vida eu tenho praticado esporte aeróbico, gosto da musculação, eu gosto do aeróbico, gosto da corrida. Eu sei que você tem experiências, uma experiência bem razoável com relação aos corredores, tanto os iniciantes quanto os veteranos. Eu sou corredora também e me interessa muito essa parte. Uma pessoa quando vai correr, antes da atividade aeróbica, como é que deve ser a alimentação dela? Que seja o café da manhã ou à tarde, um de jejum, alguma coisa assim? Bom, a alimentação antes da corrida deve ser uma alimentação pobre em gordura e proteínas. Por quê? Porque a gordura, a proteína, ela demanda um maior tempo durante a digestão. Então deve ser uma alimentação rica em carboidratos, que nós encontramos nos pães, nas massas, né, em algumas frutas. Recomendo principalmente assim, quem vai fazer uma prática de atividade física, como a corrida, de manhã consumir uma banana já é o suficiente. Já é o suficiente? Isso. Ou uma fatia de pão integral, tá? Quanto tempo antes? Eu recomendo 30 minutos antes, tá? Para você também evitar
que durante a prática de exercício físico, evite que a circulação sanguínea fique competindo com a digestão. Verdade. Os suplementos, se eu tomar, por exemplo, eu gosto muito de tomar um suplemento com um pouco mais de proteína, justamente até pela atividade da musculação. Se eu tomar esses whey protein aí que a gente vê antes da corrida também, você acha que está valendo ou não? Não, o whey protein, ele normalmente é utilizado após a atividade física, né? Após a corrida. Por quê? É a proteína que constrói a nossa musculatura, o nosso músculo. Quando nós fazemos alguma atividade física, principalmente a musculação ou corrida, nós destruímos o nosso músculo. Então, a proteína ela vai construir essa destruição mesmo, esse processo. Vai reconstruir. Vai reconstruir, vai recuperar. Tá? Que, na verdade, é como se o músculo machucasse. Como se a gente fizesse uma ferida, pequenas fissuras. A gente chama até de um leve processo inflamatório. Tanto é que depois das musculações, nós observamos um inchaço, uma retenção hídrica, né? Que é comum ao processo inflamatório. Os aminoácidos, esses BCAA, são interessantes para quê? Bom, os BCAAs, eles são aminoácidos de cadeia ramificada. Eles são interessantes para quem faz uma corrida de longa duração. No caso de maratonistas, ou outra atividade que demanda maior tempo. 1h30, por exemplo, você já... 1h30, sim. Após 1 hora, eu já considero que pode utilizar o BCAA. Mas eu prefiro sempre no consultório de trabalhar primeiro a alimentação com o paciente. Tá? A mudança mesmo do hábito alimentar, ela é mais importante do que os suplementos. Mas o suplemento é assim, porque na verdade, mesmo a gente tendo um cuidado a mais com a alimentação, o dia a dia da gente é muito estressante. Às vezes você não consegue consumir, colocar para dentro uma alimentação que seja ideal. Sempre está faltando um pouquinho. E para um esportista, para uma pessoa que pratica atividade física, é muito interessante que ela esteja com a alimentação direitinha, até para não comer a massa magra. Para ela não fazer gol contra. Não é? Exatamente. Você pode explicar para a gente direitinho sobre isso? Bom, a perda de massa magra após o exercício físico, ela se dá por causa de um déficit de energia, né? Na verdade, a pessoa não comeu da quantidade necessária para reconstruir aquele músculo ou reconstruir mesmo o seu organismo, sua saúde fisiológica. Então, assim, deve alimentar corretamente, aumentar o consumo de carboidratos e proteínas. E carne, né? E carne, que na verdade são as proteínas. Eu recomendo carne branca, que tem uma menor quantidade de gordura, já que você quer ter um percentual de gordura também reduzido.